por várias vezes já quis receber aqui no Planeta B, mas infelizmente por questões de agenda não foi possível. Tanto que houve até um programa que estava mesmo quase a acontecer, só que infelizmente houve um constrangimento que não foi possível, não é? Mas hoje vamos sim conhecer a Elsa Mabota. Quem é a Elsa Mabota? Bom, Elsa Mabota, primeiro, ela é educadora ambiental, estudou mesmo na Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mondlane, sempre foi voluntária, desde os tempos do CEAF, que é o Clube Ambiental da Faculdade de Educação, e em outras organizações como a IFUN, Associação de Estudantes Finalistas Universitários de Moçambique. Sou também embaixadora da Plataforma Juvenil para Ação Climática, sou educadora ambiental, exerço a função de educadora ambiental na Associação Natura Moçambique também, colaboro também, aliás, já colaborei também em outros programas de voluntariado nacional. É isso. Muita experiência que nós estamos aqui a ver que a Elsa carrega. Elsa, estamos a viver um tempo difícil em que quando entramos nas redes sociais, quando ligamos os televisores, nós só vemos que água. Inundações, cheias, estamos a viver uma situação bastante difícil, mas antes de mais era importante nós percebermos se cheias, inundações são a mesma coisa, entendermos um bocadinho o que é. Será que é só termos água num lugar assim, água estagnada, ou quando chove podemos considerar isso cheias, podemos considerar inundações? O que é, afinal de contas, cheias, inundações? Bom, temos primeiro cheias, que são um fenômeno natural, que é o aumento do volume das águas em rios e mares, particularmente. E temos também um outro termo, né, que temos ouvido mais, é muito mais frequente, que é inundações, que é transbordo de água, que geralmente pode ser também em rios, neste caso pode ser em rios, em mares, mas também pode ser urbana. Então, esta pode já não ser 100% natural, pode ter outras causas, não é? Enquanto que já nas cheias acontece apenas nos rios e mares, que é quando registra-se o aumento do volume das águas além do normal. Mas agora nós estamos a vivenciar uma situação de inundações. Já passou do nível de cheias, agora são inundações. Temos inundações fluviais dos rios, mas também urbanas. Então é um cenário duplo que nós estamos a vivenciar agora. Eu acredito que há quem está aqui. E quando é que eu digo que são cheias? Quando é que digo que inundações? Porque tem aquela ideia que nós já percebemos que não é a mesma coisa, não é? Há diferença entre cheias e inundações. Agora, de uma forma assim bem resumida, suponhamos que eu esteja a andar, haja um cenário ou eu veja um cenário. O que vai me levar a perceber que não, são cheias, não inundações? Ou são inundações, não são cheias? Ou se toda inundação é cheia, mas nem toda cheia é inundação? Como é que é? Ok, já percebi. É só olharmos para o lugar. Se normalmente aquele lugar é seco, independentemente da época, se normalmente aquele lugar é seco, temos inundações. Mas se é um lugar úmido, se estamos a dizer que é beira de rios, a costa do mar e tal,
vai ser cheias. Se o volume das águas chegar a cobrir esses lugares. Se é um lugar que é próximo a um rio ou ao mar, vamos ter cheias. Mas se for um lugar que habitualmente é seco, são inundações. Então, aquelas enchentes que temos lá nos nossos bairros são inundações urbanas nesse caso, porque normalmente é um lugar seco, né? Yeah. Eu pelo menos já entendi. Quem não entendeu, acho que vai entender no vídeo, como dizemos. Porque nos nossos bairros nós estamos a ver agora que para circular é difícil. A água está a chegar nos joelhos. Então, como é um lugar que geralmente, nos nossos bairros, geralmente ficam secos, então estamos perante inundações. Agora, aqueles que vivem naquelas zonas próximas a rios, não sei o quê, quando há esta situação e ali fica tudo coberto de água, estamos perante cheias. Já deu mesmo para nós entendermos esta distinção. Agora, quais é que seriam as causas? Será que é só chover? Será que a chuva é que é a causa? Porque sempre que chove estamos a ver. Então, queria perceber um bocadinho mais sobre isso, sobre as causas que nos levam a estes problemas. Bom, começar falando das cheias. As cheias primeiro podem ser causadas por chuvas fortes e intensas. As inundações também, né? Podem ser causadas por chuvas fortes e intensas, como as que vivenciamos esta semana passada. E sim, então eram chuvas fortes e contínuas. E também podem ser causadas por barragens. Por exemplo, nós sabemos que nosso país é um país onde, através dele, as águas, os rios que nascem nos países do Interland, Zâmbia, Zimbábue e desaguam no Oceano Índico, passam pelo nosso país. Então, se há, por exemplo, chuvas além da conta lá, naturalmente as águas vão seguir o seu curso até o mar. Então, também podem ser causadas por falhas nas barragens e também, para o caso de inundação, a falta de sistemas de drenagens adequadas. Drenagem, por exemplo, nos nossos bairros, muitos dos nossos bairros não têm sistemas de drenagem, então é por isso que estamos em frequentes inundações, porque a água não tem como escoar. E também tem a impermeabilização do solo. Isso é o que nós temos culpa. Nós costumamos pavimentar toda a estrada. Além de pavimentar, nós também costumamos colocar entulho nas estradas. Eu entendo que é para ter uma forma de passar ou de melhorar a via de acesso, né? Mas isso também acaba criando um cenário de inundação, porque a água naturalmente infiltra pelo solo. Mas nós reduzimos essa capacidade, então a água que seria infiltrada não é mais infiltrada por conta do tipo de impermeabilização dos nossos pavimentos nos bairros. Então, isso também acaba criando inundações. Agora consegui ver aquelas pessoas que costumam cortar mangal, costumam colocar ali betão para construir, e que quando chove a água reivindica o seu espaço. Que não, aqui não é lugar de betão, aqui é lugar de água. Então eu estou mesmo aqui a perceber quando dizias que nós temos culpa nessa questão de impermeabilização do solo, quando alteramos o solo, né? Geralmente ali era um lugar que a água era... Perdão? Que a água... O solo chupava a água, né? Vamos usar mesmo as nossas expressões. Sim. O solo chupava a água
e atualmente já não tem ali para ser onde a água ser chupada, agora é cimento, tudo é alcatrão, etc. Então isso de certa forma condiciona a inundação. É só nós, isso condiciona a água, né? A água acaba ficando ali toda ela estagnada. É só nós vermos o caso de se a memória não me traiçoa, é Matlhemele, onde houve construção de estrada, e a estrada que passa lá, acho que é a circular, já vi várias reportagens em que os residentes dizem que antigamente a água passava, mas a estrada veio bloquear o curso da água e começaram a verificar essas situações. Há quem diz também que a questão de lixo, né? O lixo também pode conduzir a estes cenários. Será que isto é mesmo verdade? Sim. O lixo também pode impermeabilizar o solo, por exemplo, o plástico. Aliás, o entulho mesmo que é colocado nas vias, né? É uma forma de lixo, porque é um resíduo da construção. Então, além do plástico que vemos em muitas das nossas vias, que a água já não infiltra por causa do plástico. E tem o caso que Manuel falou de construção em mangás, que são... que os mangás já sabemos que têm aquela maravilhosa função de reduzir o risco de inundações, não é? Então, quando as pessoas cortam o mangal, as pessoas colocam-se no risco, numa zona de risco, que por um momento nós sabemos que o mangal é um ecossistema de transição. Por um momento ele é seco, mas chega a uma altura que naturalmente vai inundar. Então é um dos casos. E também tem a questão do desmatamento, da redução das áreas verdes, os jardins que estão a ser apagados, que estão a ficar cinzentos. Os jardins devem ser verdes para poder reduzir aqui o problema das inundações. Nós, antigamente, em muitos bairros tinham os muros verdes. Eram muros verdes, né? Os muros de Espinhosa. Parece que estamos a desenvolver, mas de certa forma estamos a regredir porque estamos a enfrentar outros problemas. Não estou aqui a dizer que temos que voltar a ter espinhosas em casa, mas só para ver que o cenário mudou. Não são só as mudanças climáticas, mas os nossos costumes, as nossas atitudes mudaram também. Então isso também favorece as inundações. Também tem a questão das marés. Quando temos marés muito altas, também pode acontecer inundações, não só por meio das chuvas que nós acostumamos, né? Tudo isso faz parte. Nós temos que entender que no meio ambiente tudo está interconectado. Uma simples ação pode desencadear vários outros problemas, e todos os problemas ambientais estão interconectados. E as mudanças climáticas nos fazem perceber isso muito bem, muito bem. E só para referenciar mesmo que as mudanças climáticas também influenciam no regime de chuvas, né? Então ficamos e isso eu até vi muitas pessoas já comentarem, que as mudanças que não estava previsto. Não esperavam chuva em janeiro, esperavam em março e abril, como é o habitual, mas registrou-se em janeiro. Isso é um claro sinal das mudanças climáticas, porque elas alteram o período de chuvas esperado, que é habitual, né? Elas alteram tudo isso. Então também uma das causas das inundações, e também a quantidade de chuva que cai é influenciada também pelas mudanças climáticas. É muito complexo. É muito complexo, mas
deu-nos aqui para perceber, não há como nós não percebermos com uma leitura de quem entende, não é? De quem entende do assunto, de quem também nos traz aqui de uma forma divertida e com exemplos que nós nos revemos. Esta questão de termos alterado o nosso estilo de vida, falavas aqui sobre os nossos muros verdes, a Espinhosa, que tinha também uma função a nível do meio ambiente, tinha o seu contributo. Nós atualmente as pessoas quando têm um espaço tendem a abater tudo que é árvore. Sim. Se nós formos a ver agora, estamos a viver este cenário, infelizmente, algumas pessoas que serão reassentadas, de certa forma os bairros, se nós formos agora, veremos que tem muitas árvores, mas quando se começar a residir lá nessa zona, nós vamos verificar que já não temos todas aquelas árvores, porque começamos a colocar em mente que ter o natural em casa não é tão chique quanto ter o artificial. Então é um exemplo também de como nós estamos a ter esta mudança. Felizmente há jovens como a Elsa que dizem não, nós temos que fazer diferente, temos que pensar de uma forma holística na nossa vida, né? Não só o bonito, mas também o saudável. E isso é muito interessante. Elsa, qual é a leitura que fazes do cenário atual, este cenário em que estamos a verificar inundações, cheias? Qual é a leitura que fazes? O que é que está a acontecer ao certo? Porque muitas das vezes nós podemos ver nas redes sociais ou ler, mas a leitura que nós temos pode ser uma leitura não a correta possível, mas uma leitura mais superficial. Então eu queria perceber qual é a leitura que fazes do cenário atual? Bom, agora nós vivemos num cenário de cheias e inundações, porque os rios e lagos estão além, aliás, os rios e os mares estão além da sua capacidade natural de receber as quantidades de água que estão a receber neste exato momento. Isso porque até a própria previsão do INAM era de chuvas intensas para esta semana, só que eles previam 100 milímetros, acabou por ser 200 milímetros, então duplicou e a capacidade de resposta também foi, claro, estava preparado para um certo nível e não o que aconteceu. Quer dizer que tudo na natureza não está no nosso controle. Também quer dizer que tinham pessoas que já estavam nas zonas de risco, conforme o Manuel disse naquela hora, é que tem pessoas que estão a viver nos mangás, estão a viver à beira dos rios. Esses são sítios que naturalmente são perigosos, zonas baixas, são sítios que são naturalmente de risco. Então, só que agora também tivemos a situação de, além dessas pessoas, terem outras pessoas que não estavam dentro do pacote, entre aspas, né? Então acabou afetando muito mais pessoas do que o que havia se esperado. Então temos as inundações urbanas, então temos que tentar procurar soluções para os problemas que nós estamos a enfrentar, para as inundações. Não só esperar o governo, mas temos que ser nós os agentes de mudança, os agentes de melhoria, né, do nosso ambiente. Neste momento, cerca de 640 mil pessoas foram afetadas por essas inundações, até onde eu vi. E 64% dos afetados está na província de Gaza. Então, temos que dar o nosso apoio, conforme o Manuel disse no início, há muitas redes de apoio, nós temos que mesmo apoiar os nossos irmãos. São muitas pessoas que estão nesses cenários tristes de desastres, perdas totais. Nós vimos casas totalmente submersas
Então, e também tem registro de casos de mortes, sem contar com outros danos, né, que nós vimos que as pessoas, os seus gados, alimentos, e agora nós temos que prestar atenção que vão escassear os alimentos, então temos que procurar ver se fazemos as nossas hortas em casa para tentar minimizar o problema da procura e falta de alimentos. Também temos que ver que essas chuvas não caem apenas em Moçambique, então temos que deixar a supersticialidade de lado e também outros países que estão a ser afetados, e temos que também partilhar o nosso sentimento com esses países que é a vizinha África do Sul e Zimbábue, também estão a ser muito afetados por estas chuvas intensas. Eles também os seus rios já estão além da capacidade, então não é que eles fazem isso por mal, é o curso natural, não é? Então temos que entender e ver que do lado deles também há todas essas perdas, mas Moçambique naturalmente acaba por se ressentir um bocado mais, principalmente no sul do país, que foram basicamente todas as províncias do sul foram afetadas em alguns distritos. Então é necessário nós buscarmos soluções para este problema, para este grande problema que nós estamos a enfrentar agora, com otimismo. Com otimismo acima de tudo. É uma fase muito difícil, mas tudo vai ficar bem, é só acreditarmos e, como estiveste aí a dizer, vamos ajudar-nos uns aos outros. A Elsa trouxeste aqui números que nos dá a perceber a dimensão. Atenção que esses são números que ainda estão a ser levantados de minuto em minuto. Há 2 dias, por exemplo, Macaneta não está como está agora. Então, para dizer que a informação está a correr e de minuto em minuto está a ser atualizada, por isso que é importante nós estarmos sempre conectados e consumirmos informação que vem de meios oficiais, porque também há muita informação falsa, há algumas imagens que são manipuladas de cenários anteriores, de outros anos, então, e no final do dia nós acabamos ficando sem saber qual informação é verídica. Por isso que eu queria também aqui convidar a todos para acompanharem os órgãos competentes que vão naturalmente nos deixar informados. De certa forma aqui deixaste de ficar algumas das consequências, mas eu queria, talvez de uma forma já mais centrada, quais é que são as consequências das inundações que nós estamos agora a viver? Bom, as inundações estão a afetar todos os setores. Talvez podemos começar um pouco pelo setor da educação. Várias escolas foram destruídas, várias salas foram destruídas. Infelizmente não trago aqui números, mas já existem números. Podem ir conferir no site do NGD, já tem lá números de salas de aulas que foram destruídas, escolas que foram destruídas, além de estarem a servir de centro de acolhimento. Não é mau, mas temos que entender que o ano acadêmico inicia já e é um sistema que está a ser afetado. Então, várias crianças perderam seus materiais escolares, perderam seus livros. Então, são grandes perdas mesmo que estamos a registrar. Além de termos também o caso de dados dos próprios alunos que foram perdidos com as inundações nas escolas, não é? Também tem o setor da saúde, alguns hospitais, mesmo a nível de infraestruturas, foram afetados, alguns hospitais, alguns materiais. Também tem a questão de ser uma época que nós não temos muito acesso à água limpa.
não temos muito acesso à água limpa, então nós sabemos que essa época naturalmente de inundações é uma época que costuma se chamar de época onde tem mais registro de doenças de origem hídrica, como a cólera, a malária, etc. Também no setor da agricultura, eu já ouvi várias pessoas, acompanho alguns produtores e dizem que perderam várias hortícolas, que não, por exemplo, quando nós não temos sementes que resistem às inundações, são perdidas essas culturas, porque nem toda a cultura consegue tolerar uma grande quantidade de água. E que grande quantidade de água! Então, é isso. Na agricultura, na educação, na saúde, tudo foi afetado. Tudo foi afetado, mesmo nós nos nossos bairros. Aliás, as próprias estradas, várias estradas foram cortadas, as pessoas não têm como se movimentar. O país está dividido, é o que se diz agora, né? Que o país está dividido. Então, são perdas mesmo muito grandes e é necessário nós acautelarmos essa situação. E mesmo no setor da saúde tem a questão da saúde e higiene, não é? Também tem a questão da higiene menstrual das meninas que estão a ser afetadas, e mulheres normalmente são muito mais afetadas quando há desastres, muito mais afetadas por causa das atividades que elas realizam, não é? Buscar água. Por exemplo, quando há seca, a mulher tem que percorrer mais distâncias para buscar água. Agora que há inundações, a mulher tem que se virar para confeccionar os alimentos. Então, realmente, a mulher tem sido muito afetada com essas inundações. Sem esquecer dos vários outros cenários que estão a viver neste momento e que representam risco para todas as camadas, principalmente as camadas, por exemplo, como crianças, idosos, não tem como se locomover ou sair do local de perigo. Então, são grandes danos. São mesmo grandes danos. Nós percebemos aqui uma questão que muitas das vezes as pessoas não param para pensar. Eu também não pensava até algum tempo, porque digamos que eu não sou afetado nessa medida, que é a componente de dignidade menstrual, né? Eu felizmente pude saber que muitas das vezes em alguns centros de acolhimento traz-se de tudo, traz-se rede de mosquiteira, traz-se arroz, traz-se de tudo um pouco, né? Mas acaba faltando a questão de pensos, por exemplo. E é algo que eu não sabia, né? Acho que até entende-se porque eu não sabia, né? Entende-se porquê. Mas felizmente este é um fato para o qual nós temos que acordar. Aí no nosso kit que vamos oferecer, que vamos doar, não esqueçamos de colocar ali também pensos higiênicos, que é para garantirmos que haja esta dignidade. Tem também esta questão de afetar de forma desproporcional a homens e mulheres. Não estamos aqui a dizer que fulano sofre mais que Beltrano, mas ambos sofrem, mas de formas diferentes em certas coisas. Então é importante nós juntos, né, ultrapassarmos estes desafios. Elsa, é um prazer enorme, está a ser um prazer enorme receber-te aqui. Muita informação, muito conhecimento estás a deixar ficar, mas infelizmente o relógio anda só para frente, né? O relógio anda para frente, mas acredito que haverá outras oportunidades de nós podermos beber desta fonte tão jovem,
mas com uma bagagem muito interessante. Agora, o que é que nós podemos fazer? Estamos a viver este cenário e o que é que nós podemos fazer e que lições nós podemos extrair de tudo isto? Bom, temos que procurar primeiro, vamos lá dividir isto aqui. Antes, durante e depois. Pode ser? Então, antes, nós temos que estar sempre à procura de informação, entender a informação meteorológica. É importante mesmo nós termos essa informação. Só referenciar agora que para a próxima semana também estava prevista mais chuva, só que não nos mesmos termos, era mais para Gaza, Inhambane, Manica, Sofala e Zambésia. Só que a onda acabou reduzindo, mas mesmo assim nós temos que continuar a acompanhar o progresso disto, que é para melhor nos precavermos. Então, é isso, temos que primeiro nós controlarmos, estarmos atentos à informação, monitorar. Então, também temos que procurar saber se nós estamos em zona de risco ou não é? Se somos potenciais afetados por inundações ou não, antes. E se sim, procurarmos sair enquanto é tempo, enquanto conseguimos resgatar o máximo número de itens, não só a nossa própria vida, que é um recurso muito valioso. Temos que também criar planos, não é? Procurar saber, mesmo com os nossos chefes de quarteirão, os planos de evacuação, em caso do pior acontecer. Também temos que limpar as nossas valas, porque nós temos o péssimo hábito de acreditar que as valas são lixeiras. Então temos que limpar as nossas valas, também tirar a areia que vem acumulando-se ao longo do tempo e impede a passagem da água. Temos que colocar os alimentos em um lugar, como é que eu posso dizer? É um lugar seguro, que não vai se estragar, porque o alimento é essencial para nós, assim como água, documentos muito importantes. E agora durante nós temos que procurar, por exemplo, se já estamos no cenário, nós não soubemos, não tivemos informação antecipada, nós estamos no cenário de risco, temos que procurar sair do lugar de risco, procurar afastar-se do risco, evitar lançar-se à água. Poxa! Temos que evitar nadar nessas águas, porque às vezes vem com uma corrente muito forte e nós não vamos conseguir escapar, e é assim que muitas pessoas acabaram ficando desaparecidas. Temos que evitar ao máximo. Temos que estar em um lugar seguro durante todo o evento, até que ele possa acalmar, e aí já podemos continuar ou voltar a algumas atividades, dependendo de que atividades, né? Atividades que deem para serem feitas durante o período pós. E depois das cheias, nós temos que voltar a limpar as nossas valas, não é? Manter os rios limpos, plantar árvores, porque nós conversamos muito hoje aqui sobre isso, que o verde também ajuda a combater inundações, porque as árvores absorvem água. Temos que também tentar criar uns pequenos sistemas de drenagem. É possível fazermos um projeto comunitário dentro das nossas comunidades. Se nós sabemos que somos afetados por inundações, é possível fazermos um projeto comunitário, e dentro deste projeto comunitário nós fazermos pequenas valas. Existem valas que nós podemos fazer que não precisam de betão. Então podemos pesquisar isso e ver como é que podemos materializar nos nossos bairros. Podemos também fazer jardins, que são áreas que vão acolher essas águas,
evitar construir ou se colocar em zonas de risco, temos que tentar nos afastar o máximo possível das áreas de risco. E o mais importante é ajudar quem está em situação mais crítica, mesmo durante, né? Quem está em situação mais crítica que a nossa, nós temos que ajudar. Não importa se nós também estamos em situação de inundação, mas quem está em situação mais crítica, nós temos que procurar sempre ajudar. É importante ter esta empatia pelo nosso próximo. Isso tudo faz parte da adaptação às mudanças climáticas. Muito obrigado, Elsa. Tudo está dito. Queria só agora ouvir últimas considerações, o que eventualmente gostavas de deixar ficar para todos aqueles que nos acompanharam nesta edição do Planeta P. Bom, eu queria deixar ficar aqui uma pequena mensagem de consolo a todos aqueles que perderam alguns familiares, amigos nestas cheias, nessas inundações, não é? Tudo vai ficar bem para todos aqueles que perderam seus bens, tudo vai ficar bem, tudo vai voltar ao normal e vamos voltar a conquistar tudo aquilo que perdemos. E devemos nos manter otimistas. Tudo vai ficar bem e devemos apoiar-nos uns aos outros. É só isso. Um grande abraço. Muito obrigado, Elsa. Querido amigo, estivemos aqui hoje, 22 de janeiro de 2026. Já é 2026. Ai. Esta foi a nossa 91ª edição. Recebemos a educadora ambiental Elsa Mabota e estivemos a falar em torno das cheias e inundações. Eu sou Manuel Maloa e foi um prazer enorme conduzir esta brilhante conversa. Espero voltar-nos a ver na próxima quinta-feira, quando for pontualmente 17 horas. Vamos ajudar-nos uns aos outros, vamos ficar atentos aos órgãos de comunicação, vamos estar informados e vamos também contribuir naquilo que nós podemos fazer. Vai tudo ficar bem, tenhamos fé e sejamos resilientes e, como disse a Elsa, otimistas. Tchau, fique bem, até a próxima quinta-feira.